Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, LookCast, podcast aqui da Lookmar. Nós estamos hoje no 15º episódio do nosso LookCast. Eu trouxe aqui um convidado super especial. Ele tem apenas 26 anos, já foi chefe de cozinha de um navio, dono das comidas mais alhudas, temperudas do mercado alagoano. E eu tenho a honra de estar recebendo aqui chefe João Salgueiro. João, muito obrigado pela sua presença aqui. Era um papo que eu já queria ter há algum tempo, porque eu lhe acompanho já há um tempinho. Eu vejo lá nos stories, tá sempre lá. Eu acho o seu jeito de fazer comida e o seu jeito de comunicar sobre comida, de você falar sobre a sua comida, muito interessante. Eu disse, rapaz, eu preciso trazer o João aqui para contar como é que essa história começou. Porque aqui é o seguinte, ó, aqui a gente não tem nada ensaiado. Você chegou aqui tem um tempinho, já começando a bater o papo, já para ambientar, né, quebrar o gelo. Tem gente aqui que chega tremendo, toma até... Pensando que tá indo pra batedor. E aqui a gente tenta fazer uma coisa o mais natural possível e contar a sua história. Porque aqui, assim, eu trago pessoas aqui para contar as suas histórias. Até porque nessa trajetória profissional, aí você é uma das pessoas que eu quebro um pouco o ciclo de que eu trago muito pessoas da confeitaria. Da confeitaria. Uhum. Que é eu acompanho. Então, assim, eu vou quebrar um pouco, trazendo a pessoa de outro segmento, até porque a sua experiência pode servir para alguém que esteja na confeitaria. Com certeza. E vice-versa. Como de muitas pessoas da confeitaria já serviu para mim também. Exatamente. Então, é cozinha do mesmo jeito, né? É cozinha do todo jeito, né, amigo? É comida. É comida. Então, não sei se é dopamina, serotonina, o que é a comida? Tu sabe Olha, o prazer que a comida... É uma das minas da vida. Tipo a endorfina, a serotonina. Assim, a dopamina, ela tem mais a ver com a motivação que você tem para você realizar as atividades. Sim, entendeu? sim, Por sim. exemplo, é interessante que você tenha uma rotina de, por exemplo, toda manhã eu levanto, arrumo minha cama. E só o fato de eu ter conseguido realizar aquela ação vai me dar uma motivação para realizar outra ação e assim sucessivamente. Né? Mas... Enfim, não sou especialista em neuromarketing, mas é mais ou menos isso aí. Então, João, vamos começar. Vamos lá. Como, sendo bem redundante, começar do começo. Pronto. João Salgueiro, hoje com 26 anos. Quando é que João Salgueiro entrou na cozinha para fazer comida pela primeira vez? Então, com 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos, é porque assim... Você sabe que é uma coisa normal aqui, né? Exploração infantil. Todo mundo que sentou aqui claro. sofreu algum tipo de exploração. Com certeza. Mas assim, no meu caso, eu não entrei para trabalhar com 8 anos de idade. Mas assim, eu sempre me interessei com cozinha desde criança. Quando tava minha avó cozinhando, minha mãe cozinhando, eu sempre gostei de estar lá dentro da cozinha. Eu sempre achei que a cozinha é um ambiente que abraça você. Sim. E não sei se você já notou, quando você chama alguns amigos para sua casa ou familiares, é um imã que tem. Parece que todo mundo automaticamente vai pra cozinha e fica todo mundo lá na cozinha conversando, mesmo que a cozinha seja desse tamanho. Então, desde criança, eu sempre tive esse interesse, mas assim, nunca pensei que um dia eu fosse ser cozinheiro profissional. E aí, assim, logo criança, eu comecei a aprender, assim, pra me virar, fritar um ovo, fazer um cuscuz, fazer um arroz, alguma coisa do tipo, aquelas coisas pra me virar. E eu pensava em fazer, primeiramente, direito. Eu queria ser advogado. Não sei por quê. Mas acho que é aquela coisa, né? Desculpa, advogados, né? Se tem algum advogado me assistindo, mas é porque é aquela coisa, tipo, não sei o que fazer, eu vou fazer direito. Mas aí, como na época do ensino médio eu gostava muito também de geometria, de física, de química, dessa parte mais de exatas, eu pensei em fazer engenharia. Mas aí, na época que eu terminei o ensino médio, no colégio eu terminei o ensino médio com 16 anos, coincidentemente abriu aqui em Maceió o curso de gastronomia, que até então não tinha, que foi lá na Maurício de Nassau, que hoje é Uninassau. E a minha mãe olhou pra mim e fez, olha, você gosta tanto de cozinhar desde criança, por que você não tenta fazer gastronomia? Vai que dá certo, você tá novo ainda, se der errado, você tem tempo de recomeçar. Fizer, né? Por que não? Aí fui lá, fiz o vestibular, fui. E assim, me apaixonei logo de cara quando eu entrei. Primeira turma? Não foi na primeira turma, acho que foi na segunda ou na terceira turma que eu entrei. Mas assim, quando eu entrei na cozinha profissional, assim, pela primeira vez que eu vi aquele monte de faca, tudo,
gente, que maravilhoso, eu com aquela roupa de cozinheiro, né? Fiz, nossa, isso aqui é muito maravilhoso e tal. E, assim, me identifiquei super. E fiz a faculdade de gastronomia, terminei a faculdade com 18 anos, que a faculdade de gastronomia, ela são 2 anos, né? E comecei a trabalhar em restaurantes aqui, fui me identificando. Tinha vezes que eu olhava assim, gente, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Porque, né, aquela coisa, não vamos mentir. Cozinha é um trabalho muito pesado. Sim. Muito, muito, muito pesado. E são horas e horas em pé. E é calor, e se corta, e se queima, e é estresse, e é brigando com um colega de trabalho, e tudo certo. Aquela roupa bonita branquinha é só É só, né? O close do chefe de cozinha, né? Porque a gente dá o closezinho assim e tal, mas depois volta pra realidade da cozinha, que é aquele perfumezinho de óleo, né? De óleo, peixe, de carne, enfim. Exato. E nesse emprego que eu tava aqui, eu tava bem satisfeito com como tava levando as coisas e tal. E, coincidentemente, na época que eu pedi demissão, assim, as coisas na minha vida aconteceram muito rápido. Tá. Assim, eu não tive nem tempo de pensar direito. Entendi. Mas aí, depois que eu pedi demissão desse meu emprego, eu tava no Facebook e apareceu um anúncio de uma agência de recrutamento para trabalho na Navio do Cruzeiro. E eu pedi demissão. Eu já sei falar inglês fluente, porque eu me interessava muito em inglês na época do ensino fundamental. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia falar inglês. Assim, não era 100% fluente, era assim, 90% fluente. Tá. E aí por que não? Aí fui lá, me inscrevi. Aí fui chamado para uma primeira entrevista em inglês com a agência de recrutamento. Aí passei na entrevista e fui direcionado para o RH da companhia. Isso foi em setembro de 2015. Foi em setembro de 2015 que eu fiz essa entrevista, tudo bonitinho. Fui encaminhado para o RH da companhia, fiz a entrevista com eles, passei também. E em novembro, dezembro foi a preparação para eu embarcar, que você precisa fazer curso na Marinha, de curso antiterrorismo, de sobrevivência em alto mar, enfim, uma série de burocracia que você tem que fazer. E quando foi em fevereiro de 2016 eu embarquei para o meu primeiro contrato. E aí eu cheguei lá, tipo, meu Deus, né? Vou viajar o mundo, vou trabalhar com o que eu gosto, porque vai ser muito maravilhoso, que não sei o quê. E quando eu entrei na cozinha do lado do navio, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? O que foi que eu fiz? Porque... Pega o colete que eu vou pular. Então, foi basicamente isso. Eu tava quase me jogando sem colete mesmo, né? Porque foi, assim, um momento muito desesperador. Eu chorava todos os dias. No meu primeiro mês, querendo ir embora e... Gente, por que eu vim aqui? Porque, assim, lá dentro é uma realidade paralela. Por mais que eu fale pra você como é, tu não só sabe quem vive a experiência, porque é uma experiência muito intensa. É muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho mesmo. E você tem que lidar não somente com isso, você tem que lidar com culturas diferentes, você tem que lidar com pessoas diferentes, com, assim... É uma realidade totalmente fora da sua bolha. E quando eu me vi naquele momento... na época, eu tinha 19 anos. Sim. Aquele momento que foi a primeira vez que eu saí das asas dos meus pais. Tá. E foi aquele momento de... Então, meu querido, isso daqui é a vida, prazer, se vire. Porque você não vai ter ninguém pra lhe ajudar e você dê seus pulos agora, entendeu? Então, por mais que tenha sido doloroso, foi um processo muito, muito, muito doloroso no início. Foi o melhor processo que eu curti, assim. Foi a fase de maior experiência que eu tive. Tanto profissional quanto pessoal, né? Porque eu saí daquela bolha. Sim. Eu entendi que a vida é muito mais do que isso daqui que a gente vive. Então, aí, o primeiro mês querendo ir embora, tudo. E o que me fez, assim, ficar de verdade foi... Eu me lembro como se fosse ontem, assim. Eu tava entrando no elevador e entrou uma filipina junto comigo dentro do elevador. E tem aqueles comentários que você faz com gente desconhecida, né? Na rua você tá estressado, precisa desabafar com alguém. Eu falo, nunca mais eu volto aqui nesse lugar é um inferno. Aí ela virou pra mim e fez, infelizmente eu tenho que voltar porque a minha mãe, ela tá no hospital, eu preciso pagar o tratamento dela. Aí eu fiquei... Ela era uma colega sua? Não, eu nem conhecia ela. Não, mas ela era uma passageira? Não, ela era colega de trabalho. Ela, assim, trabalho, colega, né? Ela trabalhava em outro departamento. Sim. Mas aí ela tava lá pra pagar o tratamento da mãe dela que tava no hospital. Eu fiz, gente... Né? Se eu quisesse voltar agora pra minha casa, os meus pais, eles têm condições, né, de me acolher e tudo. Sim. E essa menina tá aqui pra pra pagar o tratamento da mãe dela. Eu falei, você quer saber? Eu vou terminar aqui esse contrato. Aí eu fiz 9 meses de contrato
Passei 9 meses embarcado no meu primeiro contrato. E no final de tudo eu passei 3 anos nessa vida, né? 3 anos. Embarcava 8 meses, 9 meses, depois voltava pra cá de férias, depois embarcava Pra de quem novo. queria sair no primeiro mês, 3 anos já foi. Foi razoável, né? Deu pra ter alguma experiência. Você teve assim. apoio em casa na hora que você tomou essa decisão? Tive. Felizmente tive. Assim, não tenho nada que reclamar, sou muito grato, assim, aos meus pais, né? Porque assim, 19 anos é muito novo pra ter uma experiência tão Tão disruptiva, né? total. Totalmente Assim, disruptiva. Você, quando você fala navio, era uma curiosidade que eu tinha assim, muito grande, porque eu já viajei de navio. E uma das coisas que mais me chamava a atenção, que em qualquer momento que eu fosse no restaurante tinha comida servida quentinha, na hora, gente lhe servindo e gente fazendo. Isso. E como eu já trabalhava no segmento de gastronomia, querendo ou não, você está envolvido nesse processo, confeitaria, gastronomia, eu ficava imaginando a dinâmica absurda que deveria ser por trás daquilo tudo. Então, e você foi uma oportunidade até de eu tirar essas dúvidas. Como é bastidores. Porque você chega no restaurante do navio, é a coisa mais linda do mundo. Sim. Tudo exposto, tudo quentinho. E eu disse assim, não é possível, cara, essa cozinha não fecha nunca. Você fez temporada brasileira, no caso. Brasileiro. É isso. É porque na temporada brasileira realmente é 24 horas. Então, é revezado. Os turnos tem o turno da noite e tem o turno diurno. Daí tem toda a organização, porque lá tem diversas cozinhas, né? Tá. E essa logística, a gente tem um dia de embarque de todas as comidas. As comidas são embarcadas, tudo bonitinho. E lá a gente tem o que a gente chama de cambuza, que são grandes câmaras frias, que a gente armazena tudo. Aí tem a câmara fria que é mais gelada, tem a câmara seca, enfim, é um mundo. Assim, porque você deve ter visto já a parte dos passageiros que já era um mundo. Sim. E os bastidores é um mundo dentro do mundo. Entendeu? Porque assim, por exemplo, pra gente tem tudo lá. Inclusive, tem bar pra gente, tem... Para vocês, tripulação. Sim, pra tripulação tem um bar, tem a Crew Beach, que é no caso onde ficavam as jacuzzis, né? Pra gente relaxar e tudo, quando, por exemplo, tava em alto mar. Então, tem toda essa logística, que as comidas chegavam, tudo bonitinho, a gente tem esse armazenamento, e tem todo o controle, né, que vem da sala do chefe executivo, né? O chefe executivo, ele tem o controle do que ele pode tirar da cambuza, né? E as requisições são feitas pelos subchefes, pelos primeiros cozinheiros. E aí é dividido em várias estações. Aí tem estação de legume, tem estação de preparação do buffet, estação de molho, estação de garde-manger. É coisa assim de 400 cozinheiros. Nossa. Dentro do navio. Aí vamos lá, veja só que impactante, porque você saiu de um restaurante daqui, Isso. não precisa dizer o nome, mas é um restaurante Nem existe mais, mas tudo bem. Tá. Pequeno, que tem quantos cozinheiros lá? 3 cozinheiros. Sai disso e vai para um... É um mergulho no total escuro, porque... Sim. E o pior de tudo... Como é que foi a sua adaptação nisso assim? Porque eu acho... Desesperadora. Porque eu sei, porque eu conversava com as pessoas, com a tripulação, eu gostava muito de saber. Porque, é como você falou, tem filipino, tem da Indonésia, tem chinês, tem tudo. Italiano, tem... Tudo. Então, eu acho que você fez, assim, em 3 anos, e eu vou agora me ater aos primeiros meses. Porque você no primeiro mês queria ir embora. Mas eu sei que não foi só o primeiro mês que deve ter sido difícil. Não. Porque essa adaptação... Porque eu imagino você conviver com pessoas que você nunca viu, com línguas diferentes, porque o inglês predomina, mas cada um tem a sua cultura e o seu jeito de ser. E também, pra eu me adaptar ao inglês deles, que é aquele broken English, que assim, você não entende nada. Por exemplo, a primeira vez que eu cheguei pro chefe, ele olhou pra mim e fez, take the beep. Aí eu, hã? Aí ele, take the beep. Aí eu, ok, mas o que é que você tá pedindo, né? Aí tinha um paisano meu, né, que no caso era brasileiro também, que quando é a mesma nacionalidade a gente chama de paisano. Ele falou, ele tá pedindo beef, ele tava falando take the beef. Só que os filipinos, eles trocam o F pelo P e o V pelo B. E até eu entender isso, né, então aí só que você vai se acostumando, né? E aí depois você tá conversando, eu acredito que eu até tenha piorado meu inglês por causa deles, mas tudo certo.
E aí, mas assim, a fase de adaptação total, que eu acho, assim, durou, assim, uns 2, 3 meses. Assim, pra eu dizer, não, realmente eu tô aqui de boa, porque o ritmo é diferente lá. Porque, por exemplo, aqui, 1 hora pra gente é pouco tempo. Eu digo, no sentido, assim, de... por exemplo, você vai trabalhar. Tá. 1 hora é pouco pra você se Sim, arrumar, sim, tudo sim. lá. Não, 1 hora lá, você consegue fazer tanta coisa, assim, de... Você toma café da manhã, você vai na lavanderia, você fuma um cigarro, você toma um café lá no Crubá e você ainda tira um cochilinho de 15 minutos. E depois você volta a trabalhar. Entendeu? Aí quando você volta pra cá, que eu voltei pra cá, eu falei, gente, tá todo mundo em câmera lenta, porque Sim, é eu outro imagino, ritmo. sim, E aí você tem que se total. adaptar de novo ao ritmo daqui. Mas só que aí, quando você volta a segunda vez, você já sabe como é que Tá, funciona, tá. né? Mas assim, o tempo de adaptação mais ou menos durou assim uns 2, 3 meses pra eu dizer, não, realmente, isso aqui tá ótimo, tá de boa. Aí você faz uma temporada de 9 meses, que você falou. Fazia 8 meses, 9 meses. Aí terminou, quanto tempo passa pra começar a outra? No mínimo 2 meses de férias. 2 meses de férias Isso. e volta de novo. Aí depois voltava de novo. Você fazia o que? Europa? Isso, é Europa. Mas aí, infelizmente, né, a nossa legislação brasileira, ela entrou com uma coisa que a gente chama de TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que entraram as leis Tá. de regalias, eu vejo dessa forma para os brasileiros dentro dos navios de cruzeiro, que as companhias começaram a chamar os brasileiros somente para a temporada brasileira. Porque para o navio entrar aqui no Brasil, precisa de uma porcentagem mínima de brasileiro a bordo trabalhando. Entendi. E aí, eles chamavam mais pra temporada brasileira e a gente voltava pra Europa, assim, pra terminar o tempo de contrato, né? Porque, por exemplo, sei lá, embarcava em dezembro e a data de desembarque a gente já tinha voltado pra Europa, entendeu? Aí desembarcava lá na Europa, pegava o voo e voltava pra cidade. Mas aí, quando entrou esse termo, né, de ajuste de conduta, os contratos eles diminuíram pra no máximo 7 meses. Aí isso acabou com a carreira de muito brasileiro a bordo. Né? Porque o governo brasileiro fazendo o que ele faz de melhor, né? Acabar com a nossa vida. Leva especialista em atrapalhar, Então, desculpa, né? Mas realidade seja dita. E aí, só que aí quando eu tava no meu último contrato, eu tinha chegado assim num nível tão grande de exaustão, de cansaço físico, mental, que eu fiz, cara, realmente esse dinheiro vale a pena? Porque assim, era um dinheiro que realmente... Você ganhava em dólar. Ganhava em dólar, Tá. né? E era um dinheiro que eu não gastava, porque eu não gastava com hospedagem, com nada. Eu voltava assim, com 20 mil reais livre, 25 mil reais livre, pra fazer o que eu quiser. Entendi. Só que, né, aquele recém-adulto de 19 anos, que não entendia sobre economia, nada, que gastou dinheiro, né? Claramente que a gente tem que ter esses erros na vida, né? Lógico, faz parte. Mas... eu parei pra pensar, eu falei, cara, será que esse dinheiro realmente vale a pena? Mas olha, esse vai ser meu último contrato. Aí decidi, aí eu desembarquei em março de 2019, do meu último contrato. E quando eu voltei pra cá, eu falei, ok. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar pra final. Também não aceito ganhar menos do que eu ganhava, né? Aí eu tirei as férias, né? Viajei e tudo, aí eu voltei. E como, por mais que eu seja cozinheiro, eu não gosto de cozinhar em casa todos os dias, né? E eu sempre fazia comida, congelava tudo. Aí teve um dia que eu parei e fiz... Se eu tenho esse mesmo problema, talvez outras pessoas tenham. Eu fiz, vou, né, fazer aqui pra ver. Aí comprei as embalagens, tudo bonitinho. Como eu sempre gostei dessa comida mais saudável, não no que diz respeito àquela comida fit. Sim. Mas eu falo assim... Uma comida de verdade. É uma comida muito colorida. Aquela comida de verdade, Sim, sabe? sim. Sem essa firula de, porque é feito... Não, eu quero comida de verdade, entendeu? Com sabor, sabe? Que dá vontade de você comer. Não aquela coisa... Eu vejo lá, dá vontade de comer. Não somente aquela coisa de batata doce com frango. Aí eu falei, não, vou fazer o teste. Nada contra a batata doce. Nada contra a batata doce. Pode continuar comendo, tá tudo certo. Mas aí, eu fiz as marmitas, eu fiz um menu assim de 6 opções, 2 opções de carne, 2 opções de frango, 2 de peixe. Foi o meu MVP, né? Aí fiz, não sabia de nada, de precificação, de marketing, não sabia de nada. Nada, o que era ter uma empresa. Não sabia nem o que era CNPJ, né? Isso porque minha família inteira é de contador.
Aí, eu pensei, ok, eu não tenho dinheiro pra investir, porque na época eu tinha R$ 150, porque como eu falei, né, eu fui um recém-adulto muito inconsequente, gastei meu dinheiro todo, eu tinha R$ 150 na minha conta. Aí, fui lá, comprei as coisas, tudo, e falei, ok, como é que eu vou divulgar isso? Porque eu não tenho dinheiro pra divulgar, não tenho dinheiro pra, né, contratar tráfego pago, nem nada, que até então eu também não sabia, eu só sabia que existia aquele botãozinho de impulsionar no Instagram. Aí, eu fiz, ok, se isso aqui é comigo... Isso foi em 2019. 19. Isso foi em recente. 3 anos. junho de 2019. Tá. Foi em junho de 2019 que eu decidi fazer isso. Aí eu fiz, ok, eu tô vendendo comida saudável, eu preciso encontrar pessoas que queiram comer comida saudável. Aí eu tinha amizade com uma personal trainer da academia que eu malhava. Eu falei, toma aqui essas marmitas, aí tu tira umas fotos, aí tu faz uma divulgação, e também fala o que é que tu acha, se você gostou, tudo. Aí ela provou, ela fez, amigo, que marmita gostosa, essa aqui eu preciso, que tá faltando aqui, não sabe? Começou a divulgar. E aí foi que começou, nesse boca a boca, bem devagar, até eu conseguir a minha primeira venda. Foram assim, quase um mês divulgando pra conseguir a minha primeira venda. Porque, como eu falei, não tinha noção de nada de marketing. Nada, absolutamente nada. Mas o que eu entendi é que para que as pessoas elas queiram comprar o meu produto, elas têm que me ver como autoridade, né? Porque se eu não tenho uma prova social, ok, tinha a personal trainer, mas para que ela ficasse sendo uma prova social, eu tinha que ficar dando a marmita para ela, que eu não tinha o dinheiro para fazer a marmita, né? Eu precisava de pessoas pagando para isso. E aí eu pensei, ok, eu preciso gerar autoridade para que as pessoas vejam o meu trabalho, elas vejam que eu tenho conhecimento técnico, que eu realmente sou chefe de cozinha, e começar a mostrar o meu lastro, né? De onde eu vim, as minhas experiências e tudo. Aí foi aí que eu decidi, foi até o meu primeiro vídeo que eu gravei para postar no Instagram, ensinando a fazer um caldo de abóbora. Só que eu fiz um caldo diferente, porque normalmente as pessoas jogam, por exemplo, jogam fora a casca da abóbora, a semente da abóbora. Eu fiz, olha, você pode usar a casca dessa forma, você pode usar a semente, você pode assar a semente. Aí eu fiz o caldo de abóbora, finalizado com as sementes da abóbora assada e a casca da abóbora assada. Aí já foi uma diferença, né? E o povo gostou muito. E foi a partir disso que veio a minha primeira venda. Tá, mas isso aí você aprendeu faculdade ou navio? Nenhum dos dois. Foi no feeling, né? Tipo, vou fazer isso aqui e ver o que vou fazer aqui e ver o que dá. Aí deu, felizmente deu. Mas eu imagino que, como você tem no navio, voltando para o navio, como você tem muitas culturas reunidas tipo, eu sei que tem você tem um exemplar, você tem o cardápio do dia, mas você tem um francês, você tem um italiano, você tem um indonésio, e cada um tem o seu toque. Você tem um brasileiro, sim, e cada um seu toque. O quanto isso te influenciou? O quanto você conseguiu? Porque eu acho que foi um laboratório incrível. Sim. Eu acho que foi uma oportunidade que você teve, assim, que possivelmente a faculdade não te daria. Não, jamais. Foi prática. Prática, sim, tanto no profissional quanto no pessoal. Né? E lá dentro, por exemplo, no meio dessas culturas, a gente fazia o que a gente chama lá dentro de máfia, né? A gente pegava as coisas lá. Desculpa Costa Cruzeiras, mas eu comi muito as coxas de vocês, entendeu? Ainda mais eu era a pessoa que limpava a câmara fria, então eu me acabava de comer grana pra dano e tô nem aí, né? Tudo certo. Mas a gente pegava muito, assim, pra fazer as comidas típicas da gente, e a gente trocava essa experiência, né? Então, os indianos faziam lá as comidas dele, aquela comida bem apimentada, bem temperada. Os filipinos faziam também. E a gente tinha essa troca de experiência e essa prova que me fez conhecer de perto, assim, a cultura. E foi o que me fez crescer como ser humano. Que isso foi né? uma experiência... Porque, como eu falei, a gente tem essa bolha aqui. Quando você sai, você entende que é uma outra cultura, existem outras religiões, existem milhões de coisas assim fora desse mundo daqui que você começa a enxergar mais as pessoas, né? Sim. E você pensa, tipo, ok, talvez o que seja certo pra mim é errado pra outra pessoa lá no outro lado do mundo e vice-versa. E eu acho que você não pode julgar, né? Porque, por exemplo, se você pega um indiano, por exemplo, né?
Inclusive, tive muitos problemas com indianos, mas tudo bem. Mas se você pega um indiano, por exemplo, o indiano é super machista, é homofóbico, enfim. Eu não tenho nem adjetivo pra descrever. Obviamente que tem as exceções, Sim, né? sim. As amizades que a gente faz, tudo bonitinho. Mas assim, em sua grande maioria, eles são pessoas difíceis de lidar. Tá. Pra não falar outra palavra pela aqui, cultura. né? Pra não falar outra palavra aqui, mas tudo bem, né? Vamos botar esse filtro. Mas fala pela cultura. Pela cultura. Só que aí você começa a entender isso. Mas, poxa, ele foi criado num ambiente totalmente diferente do meu. Tudo bem, eu não gosto disso, porque na minha realidade isso não é normal. Mas pra eles, isso é normal, por mais que eu ache errado. Sim. Então, por mais que eu não concorde, né, com aquelas ações da cultura dele e tudo, eu tenho que entender que do mesmo jeito que eu tive um passado na minha vida, eles também tiveram. Então isso faz com que você seja um pouco mais... você tem um pouco mais de empatia pela pessoa, você consegue enxergar mais as outras pessoas, né? E é aquela coisa, por mais que eu não concorde, respeite sua opinião, respeite sua cultura. Se eu não gostar de você, ó, tchau e bênção, não quero você perto de mim. E é isso, é assim que é a vida. E aí foi essa grande experiência não lá. Você deve ter a pretensão de querer mudar o outro e também não querer mudar pra agradar o outro. Exatamente Cada um na sua vibe. Exatamente isso. Você me respeitando e eu lhe respeitando, tá tudo ótimo. Sim. Agora, quando eu acho que tá faltando muito isso hoje em dia no mundo, né? Pois é. Agora é aquela coisa, quando me desrespeitava, aí você vê essa pessoa super legal aqui se transformando assim pra uma coisa totalmente diferente. Mas dentro dessa torre de Babel que você passou aí 3 anos, e vamos falar da parte da gastronomia, qual foi a cozinha que mais, tipo assim, vou dizer que te influenciou? A mediterrânea. Gastronomia mediterrânea, com certeza. Eu sou louco, assim, pela comida mediterrânea. A cozinha italiana, principalmente. Eu acho, de todos os lugares que eu conheci, a Itália, pra mim, foi a maior experiência gastronômica que eu já tive, que é aquele tipo de lugar que você come bem e barato. E aquela comida, assim... Eu não tenho nem como explicar. É como se fosse a sua avó cozinhando pra você. Em toda a esquina que você vai, é assim, e você gasta, sei lá, 30 euros... E você se acaba de comer, se acaba de beber e tudo certo. Mas assim, eu gosto muito também da gastronomia espanhola. Mas a que mais me influenciou até hoje e me influencia é a gastronomia italiana. Que inclusive tem muita influência dela nas marmitas que eu vendo. Inclusive ano que vem eu quero botar mais assim dessa parte italiana no menu. Porque eu acho que é aquela comida que abraça. Mas você consegue, tipo assim... essa é a comida do João. Você consegue hoje dizer assim, eu consegui colocar o eu João na minha comida. Sim, com certeza. Porque no tipo, caso... eu tô falando assim, tipo, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você tá entendendo? Sim. Eu aprendi isso aqui, eu vou fazer isso aqui, não. Porque eu vejo assim, que o que eu não vejo muito na cozinha italiana, eu sou pouquíssimo entendedor disso, mas eles não usam tanto, pelo menos é o que eu entendo, como legumes como você usa, você usa muita cenoura, muito legume refogado, né? Eu não vejo muito, porque a gente tá muito, pelo menos eu, na minha ignorância, vejo que comida italiana tá muito preso e restrita à massa, mas não, eu sei que não é muito. Não, é porque assim, é porque tem esse estigma da cozinha italiana, que é a pasta, que é a massa e tudo, só que quando você pega a cozinha italiana, ela tem muita referência da cucina povera, que no caso é a cozinha pobre. Que em tempos de guerra, eles se viravam como podiam, entendeu? Por exemplo, tem um prato italiano que é um espaguete feito com alcachofra em conserva e uva passa. Que é um molho que é feito, que foi criado, porque na época eles não tinham recursos em épocas de guerra, por exemplo. Então era enlatado, a uva passa era como se fosse um resto de alguma coisa, de alguma produção de vinho, alguma coisa do tipo. Então eles fizeram com o que davam. E eles serviam, por exemplo, essa massa com uma farofa de pão por cima para simular o queijo parmesão. Porque eles não tinham condições de, por exemplo, ter queijo parmesão. Então, toda a gastronomia italiana, ela tem essa referência da cucina povera, que é a cozinha pobre, e ela tem muito legume, sim. Muito legume, bastante. É porque realmente você vê mais essa questão de massa. Não, quando você
posta lá o brócolis, dá vontade de comer. É, porque o brócolis alhudo. O brócolis alhudo, meu Deus, deve ser maravilhoso. Mas pronto, lá tem bastante, assim, se usa muito berinjela, abobrinha, Sim. brócolis também, mas assim, cenoura também se usa, e eles gostam muito de fazer, por exemplo, legumes assados, né? Aquela coisa que tem, aquela coisa rústica. Tudo que for rústico, assim, você pensa na Itália. Aí você olha assim, prato, nossa, que quanta sofisticação, e não sabe que isso foi inventado por conta de sobrevivência. Né? Exatamente isso. Que hoje, por exemplo, tem muitos pratos que as pessoas consideram chique, assim, e tudo, só que, cara, isso aqui era, tipo, isso veio da época que eles não tinham condições, né, de ter uma alimentação e eles se viravam como podiam. Tá. E o que é que essa experiência no navio, aí eu vou colocar assim no espectro do empreendedorismo, né? O que é que ela te trouxe de informação para o teu negócio hoje? Porque não é só pegar os ingredientes e fazer a comida. Não. A gente estava conversando sobre isso, né? Tem toda a parte da gestão, tem toda aquela burocracia. Por conta da situação, quer dizer, o navio depois que embarca, irmão, não tem, vai ali no supermercado, irmão, tu te vira com o que tem. Exato. Eu acho que tem muito essa coisa da improvisação. Sim, também, tem né? bastante. Então, assim, eu fico muito... Você tem. Você não sabe quanto eu chorei já dentro de câmara fria. É mesmo? Conte um fato, assim, que marcou. Assim, um fato que marcou foi quando teve o cruzeiro da Chili Beans, por exemplo. Que a Chili Beans fechou o navio lá pra fazer. Você tava lá? Tava lá. No olho do furacão. No segundo dia do cruzeiro, eu entrei na câmara fria pra chorar. Porque foi, assim, desesperador. Teve também quando foi o primeiro cruzeiro do meu segundo contrato da temporada brasileira. Que acabou toda a comida no buffet. E eu fiquei desesperado, né? Assim, não era pra me desesperar, mas eu desesperei, porque era eu que tava na frente, né? Lidando com o passageiro. Mas é aquela coisa, te vira, entendeu? A gente fazia o que podia, né? E aí? Como é que fez? Como é que fez? A gente foi lá e se resolveu. Mudou o menu na hora, né? Pra pelo menos ter comida. E depois se ajustou pra ver como era a logística. Porque, inclusive, quando a gente tava na travessia... Nós que já tínhamos tido a experiência na temporada brasileira, falando com os chefes que não tinham ainda tido a experiência da temporada brasileira, a gente falou, olha, gente, é o seguinte, é assim que funciona. O buffet ele vai ser aberto 24 horas, é muita comida. O brasileiro, ele vem pro navio para comer. Ele não sai do buffet. Dá pra dizer, meu filho, saia do buffet, vá conhecer alguma coisa, sai, pelo amor de Deus. Mas é o dia inteiro no buffet. Inclusive, todo mundo, exatamente. Na hora que embarca... aí, eles, assim, ficaram, não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí, quando foi no primeiro contrato, o almoço começou bem, a gente aqui fazendo isso, aí faltou uma coisa. Aí eu sempre disse, sempre que acaba uma coisa, era como se fosse um efeito dominó. Nossa. Assim. Aí acabou a carne, aí depois acabou o frango, aí depois acabou o peixe. Isso, aí vocês estavam, era Brasil, costa brasileira. Isso, a gente tava no Porto de Santos. Tá. E o embarque rolando, e as coisas acabando. O embarque ainda tava rolando, e as coisas acabando. E aí, acabaram no embarque? No embarque, não tinha nem terminado o povo embarque só foi entrar entrou e foi direto pro buffet, entendeu? Porque é a primeira coisa que fazem, porque Entendi. tem que esperar a mala chegar na cabine deles, né? E aí, acabou tudo, assim. Tipo, chegou um momento que eu tava grelhando o cordeiro congelado, assim. Tipo, botava na grelha o cordeiro congelado e desesperado, e eu falei, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Não sou Jesus pra fazer comida aqui aparecendo nada. Mas aí, a gente se adaptou e depois levou aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Mas você era líder, tava na liderança? Não tava. Felizmente eu não tava na liderança, porque se eu tivesse, eu tinha me jogado no mar. Porque tava não na liderança. Mas a liderança, como, pelo que eu entendi, vocês passaram esse feedback para a liderança que... Isso, exatamente. Que era assim, que acontecia, tudo assim. Eu era responsável pela minha linha, que eu trabalhava. E os caras aceitaram o feedback? Ou disseram, não, fica tranquilo. Mas aí quando teve um problema, como é que resolveram? Quando resolveram, eu cheguei pro chefe e falei, olha, a gente avisou, aqui acabou, tá aqui o BO pra você, porque isso não é minha alçada, não é meu problema, você resolve, porque eu não vou cozinhar se não tiver comida. E é isso. Pronto, tá aqui, meu filho, a bomba pra você e você se vire. Você ganha mais pra isso. Por que eu puxei esse assunto? Porque
isso a gente acontece Sim. no dia a dia da gente. Sim. Como BO acontece? é todo dia. Num dia que não tem problema aqui no escritório, eu disse, rapaz... Alguma coisa tem de errado. E se realmente não acontecer, pode ter certeza que Vai acontecer. No outro dia vai ter um acontecer BO Dobrado. ao quadrado, né? Porque é nesse nível. Mas aí, respondendo o que você me perguntou sobre a questão da relação do navio com o empreendedorismo, na época do navio eu não tinha enxergado isso. Tá. Até porque na época do navio eu não tinha essa pretensão de abrir um negócio, de empreender um negócio. Mas hoje, olhando para trás, foi lá que eu comecei a empreender. Sim. Né? Porque as pessoas, elas acham que para você empreender, você precisa necessariamente ter um negócio. Tem um não é bem CNPJ. assim e não é bem assim que funciona, né? Porque existem muitos empreendedores que não são empresários e muitos empresários que não são empreendedores. Mas a partir do momento que eu entendi lá dentro que o meu trabalho como funcionário era facilitar a vida dos meus gestores, né? Porque tinha muitos brasileiros, por exemplo. Vou colocar os brasileiros como exemplo, vou colocar assim, quem quiser que ache ruim, porque é a realidade, a gente tem que dizer a realidade. Mas como o brasileiro ele está muito acostumado no que a gente tem aqui conhecido como CLT, né? Tá acostumado com todas essas regalias, né, que tem. Quando chega lá, que é uma realidade totalmente diferente, porque CLT só existe aqui no Brasil. Sim. Quando chega lá que é um contrato de trabalho, você tá vindo para trabalhar, para fazer isso aqui, e você tem que entregar isso aqui que a gente tá pedindo. E acabou. Tipo, não tem conversa, entendeu? A gente não tá aqui para ser seu amigo. Você tá aqui para trabalhar e acabou. 10 horas, como posso fazer em 20 horas. Exatamente. Você tá aqui para trabalhar e acabou. Então, quando as pessoas, os brasileiros no caso, né, eles lidam com essa realidade, é muito, porque eu tô sendo perseguido, porque isso, porque aquilo, porque estão me explorando. Eu faço, não estão me explorando. Você assinou um contrato, meu amor. O contrato estava dizendo, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, foi lá que eu tive essa ideia, que me deu esse estalo. Eu falei, gente, porque quando chegava, por exemplo, um brasileiro e falava, porque eu tô sendo perseguido, não sei o quê. Eu falava assim, olha, meu amor, veja bem, a bronca que você tá levando do seu chefe agora, você pega essa bronca e multiplica por 100. Se der uma merda, você vai pegar esse 100 multiplicado e vai ser a que ele vai levar. Você tá entendendo? Porque você tá aqui como um terceiro cozinheiro. Sim. Você tá como um segundo cozinheiro. Você não tá responsável por uma cozinha para alimentar 4.000 pessoas. Se, por exemplo, tem um surto de infecção aqui dentro do navio com os passageiros, você acha que vai ser para você, meu amor, que você vai levar a bolada? Não, é para o seu gestor. Então, você tá aqui para facilitar o trabalho do seu gestor. Então, pensando nisso, foi que eu comecei a agir de maneira empreendedora, né? Que é essa coisa de você servir com qualidade, com eficiência, de você estar procurando melhorar os processos daquilo que eu faço, de lidar com algum tipo de imprevisto, de trazer a satisfação maior para o passageiro que eu estou atendendo, entendeu? E aí, dentro dessa reclamação que os brasileiros, né, reclamam, eu via, por exemplo, oportunidades, porque, por exemplo, a companhia, ela dava oportunidade, eles tinham um centro de treinamento dentro do navio, com vários computadores maravilhosos, que eles disponibilizavam cursos para a gente de forma gratuita. Então, foi lá que eu aprendi a falar italiano, num curso gratuito lá. E eu pensei, poxa, eu tô aqui com um curso gratuito e eu tô lidando com passageiros italianos, então, para eu aprender a falar italiano, super rápido, né? Porque eu vou ter a prática e a teoria aqui e de forma gratuita. Então, eu comecei a aprender, né? Depois que eu terminava de trabalhar, eu estudava 1 hora, 2 horas por dia. E foi assim que eu comecei a aprender italiano, aprendi a falar italiano, e com isso eu fui me destacando no meio dos outros, porque, por exemplo, eu estava dentro de uma linha do buffet que tinha outras nacionalidades, e quando chegava, por exemplo, um passageiro italiano falando italiano, ninguém sabia falar. Aí era eu que ia resolver o problema do passageiro. Entendi. Então, a partir desse atendimento, por exemplo, eu recebia muita carta de passageiro, agradecendo o meu trabalho, tudo, e isso vai direto para o chefe executivo, entendeu? Entendi. Então, você fica mais visado pelo seu trabalho. Então, foi quando eu entendi, assim, não 100% que eu estava empreendendo. Eu não sabia que eu estava empreendendo, né? Mas, hoje, olhando para o passado, eu faço, poxa, eu comecei a empreender ali. E depois que eu
estudei as características empreendedoras, né? Eu fiz, realmente, eu já estava empreendendo ali. E foram essas experiências aí que eu trouxe hoje para o meu negócio. E lá dentro, né, que é como eu falei, é aquela coisa, olha, você tá aqui para trabalhar e a vida não é fácil, a vida daqui é muito difícil, a vida não deve nada para você e você tem que se virar. Exato. Entendeu? E ao invés de fazer como as pessoas fazem hoje em dia, de ficar se colocando como uma vítima, porque eu sou vítima da sociedade, não. Foi lá que eu aprendi a me colocar como protagonista, né? De estar procurando o meu desenvolvimento. E hoje eu me desenvolvo, mas sem pressa, né? Eu curto o processo, entendi. Né? Porque Perfeito. Você tem o seu processo, eu tenho o meu processo, e, por exemplo, quando eu quis pular etapas, houveram as consequências, né? Eu entrei em depressão, tive muita crise de ansiedade, que foi logo na época da pandemia, que eu quis pular essas etapas, né? Eu quis fazer tudo acontecer e falar, cara, mas vai chegar o momento que você vai sucumbir. Achando que estava no navio. Então, pois é. Porque, assim, querendo ou não, você no navio, você recebia as demandas. Isso. Exatamente. Aqui fora, no outro mundo real, né? Você foi para um outro mundo lá dentro, e aqui você veio para outro, onde, assim, não tinha seu chefe, não tinha chefe. Isso. Agora tu tá sozinho, irmão. Exatamente. Aí é outra realidade. Deve ter sido um outro choque de realidade que dizer assim, pô. Com certeza. Porque às vezes você imagino eu, passa 3 anos numa determinada situação, onde as demandas lhe chegam, diz, João, é isso, é isso, é isso. E daqui a pouco você diz assim, e agora, quem vai mandar fazer isso? É você, irmão, tá sozinho. Exatamente. A jornada do empreendedor é solitária, velho. Exatamente. E é até uma frase que eu gosto muito, né? Que um dia você vai ser o último da fila. Que você vai olhar pra trás e na fila vai dizer, não tem ninguém. Se vire, meu filho, se vire, que ninguém vai lhe ajudar, né? Então, foram essas experiências lá dentro que eu trouxe aqui pra fora, né? Que eu relaciono muito a minha vida hoje com as experiências que eu tive lá. Porque eu fui muito novo lá, então todo o aprendizado que eu tive, assim, no início da minha vida adulta foi lá. Então, toda a experiência que eu tenho hoje, eu consigo relacionar com as experiências que eu tive lá, né? Porque eu disse, olha, lá eu lidei dessa forma, eu posso lidar dessa forma aqui também, tudo. E tem situações que eu me vejo, assim, desesperado, porque tem situações que a gente chega assim e fala, meu Deus, e agora? E agora? Como é que vai ser? Que eu olho pro passado e fiz, cara, mas lembra naquela época que eu tava lá no navio que eu passei uma situação bem pior do que isso, né? E eu passei. Por que eu não vou passar agora? Mas veja né? só, isso aí não é todo mundo que tem essa mentalidade. Não. Muitas pessoas que estavam junto com vocês hoje deve ter saído lá e pensar daquilo que ela viveu lá como uma coisa ruim. Foi um castigo, foi uma desgraça, foi o pior momento da minha vida. É fato. Tem gente que é assim. Com certeza. Vê a nuvem e você já vai chover. Calma, deixa ela vai passar, não vai nem aquela gota. Mas. E mesmo que chova, tem algum motivo pra estar chovendo. Pra né? isso. E que você vai ver só depois. Exato. Né? Então eu nunca levo as coisas que eu não tenho um carro. Não, peraí, opa. O que é que eu preciso aprender? Exatamente. Né? E nisso aqui, na coisa do empreendedorismo, irmão, você tem que aprender todo dia. Sim, todos os dias. Eu sempre digo assim, cara, eu faço essa semana, última semana do ano, geralmente eu tiro para fazer meu planejamento do ano seguinte. E eu sempre tenho uma coisa comigo assim, eu preciso me desconstruir, porque o que eu fiz em 2002 talvez não sirva para 2022, talvez não sirva para 2023. Sim. E não tem problema nenhum nisso. Sim, também minha não. reavaliar e dizer assim, pô, eu preciso mudar isso aqui, ajustar isso aqui, ajeitar isso aqui, não fazer mais isso, mas fazer isso, arriscar mais algo que eu deveria ter feito, não fiz. Ponto. Sim. Ai, 2022 foi horrível. Né? E entender que tudo na vida é ciclo. Exatamente. É ciclo tanto a fase que você está vivendo, é ciclo tanto as pessoas que estão ao seu redor, e tudo bem. E vou dizer com a vocês, isso, viu? Né? Fase ruim passa, fase boa também. Sim, com certeza. Com certeza. A galera acha que fase boa, quando chega boa é eterno. É o que não, eu falo. Eu faço, olha, gente, do mesmo jeito que um momento bom, ele não dura pra sempre, o ruim também não vai durar, né? Então, é a vida. É a vida, exatamente. Então, é interessante, é o que eu faço sempre. Eu procuro sempre o meu melhor, mas eu me preparo pro pior. Sim. Né? Porque você é muito pessimista. Eu falo, minha gente, mas pode acontecer o pior. A estabilidade não existe. Não. Você acha que isso aqui, a estabilidade que você quer na sua vida, aí você vai atravessar a rua e é atropelado. Aí fica paraplégico. E aí? Cadê a estabilidade? Você tá entendendo? Então, tudo pode acontecer. Eu sempre me preparo para o pior.
Mas procuro sempre o melhor, tá me desenvolvendo, tudo. E é como você falou, né? O que aconteceu em 2022 ficou em 2022, o outro ano vai ser outro ano. Sim. E foi esse mês, eu tava olhando assim pro meu negócio. Eu acho que eu entrei em uma zona de conforto. Preciso sair, porque isso daqui não é confortável, tá aqui dentro. Aí eu olhei pro meu negócio, abri um modelo Canvas e fiz. Eu vou mudar meu negócio todinho. Pronto. Aí desse aí vou começar a fazer essa semana. Vou Mas vamos lá. Você sai do navio em 2019, você falou junho de Isso, 2019. eu saí em março de 2019. Mas em junho você montou. Isso, foi quando eu decidi Decidiu começar fazer. o negócio. Mas era sua primeira opção ou você ainda pensou em, não, vou sair do navio e vou para um restaurante? Não. Eu Já foi decidido. Eu fui decidir, eu preciso montar alguma coisa, porque foi a mentalidade que eu vou ter. Eu não aceito ganhar menos do que eu ganhava, Tá. né? E eu pensei, pra eu ganhar mais do que eu ganhava, ou igual, eu preciso ter um negócio. Certo. Eu só não sabia o que é que eu ia fazer. Mas aí foi que me veio a ideia Mas você não da sabia o que marmita. você ia fazer. Mas sabia que era voltado à gastronomia ou assim? Sim, Não na sabia gastronomia. Na Ah, tá. gastronomia. Isso. Você não sabia em que. É, qual o caminho? qual o caminho, Mas qual dentro seria o nicho, do- né? tá, dentro Com do- certeza não seria confeitaria. Mas- porque eu não sou bom com confeitaria. Entendi. Né? A única coisa que eu sei fazer de Mas confeitaria é aí, massa é isso chuva. uma dúvida que eu tenho. Lá no navio, você tem que fazer de tudo? Ou não? Não, tinha as estações de trabalho. No caso, Mas era quem escolhia? Era o- teu superior? a demanda. Por exemplo, desembarcava um e eu tava embarcando no mesmo dia. No dia que ele tá desembarcando, eu tô embarcando pra ficar no lugar dele. Tá. Aí depende da estação que ele esteja lá no navio. Mas, aí você vai cozinhar. Tá, mas tudo bem, beleza. Mas você fez confeitaria lá no navio? Não, porque a confeitaria ela é a parte. Tem os confeiteiros e tem Ah, a tá, cozinha quente. tá, entendi, entendeu? entendi. Aí no caso. Quando você se habilita para estar no navio na produção de alimento, você já disse que é. Isso. Tipo, você já se identifica como uma pessoa de Isso, salgado. até porque a name tag, né, o nomezinho, que Tá. o crachazinho que a gente Tá. usa, né, tem lá dizendo que da pastry, né, que é da confeitaria, sim. ou third cook, second cook, né, que é o terceiro cozinheiro, segundo Entendi. cozinheiro. Tá. Então, tem essa diferenciação. Mas aí, caso você seja cozinheiro Uhum. e você queira ir pra confeitaria, aí você fala com o chefe, fala, eu queria ter a experiência na confeitaria. Entendi. Aí, se abrir alguma vaga, tiver disponibilidade, aí você vai lá e entra pra confeitaria. Beleza. O que eu não tive curiosidade. Então lá, montou seu negócio em junho, que você falou? Junho de Isso, junho de 2019. 2019. Aí foi pro personal, A personal divulgou tudo. Aí foi quando que eu falei pra você, né? Que eu precisava me ver com. As pessoas precisavam me ver como uma autoridade, que eu Tá. comecei a postar vídeo, tudo. Que foi quando eu comecei a aparecer mais. Porque logo no início eu era aquele tipo de pessoa que entrava no Instagram e ficava: compre meus produtos, aquela pessoa chata. Porque, ó, gente, se você quer vender, não seja vendedor. Se você for essa pessoa que fala, compre meus produtos, você é insuportável. Ninguém gosta de você. É verdade. Então, né, foi a partir desse momento que eu entendi, poxa, isso aqui é uma dinâmica diferente, né? Uhum. Eu tô aqui há 2 semanas postando aqui, compre meus produtos e ninguém quer comprar. Tem alguma então, coisa errada. tem alguma coisa errada. Tem um ruído aí na Então, comunicação. aí foi a partir desse momento que eu comecei a postar esse conteúdo, foi que eu entendi o que tinha por trás. Eu falei, eu não vendo marmita, Uhum. entendeu? Esse que é É aquela coisa, eu não vendo marmita, Exato. eu vendo a praticidade, Exatamente. eu vendo a saúde para aquela pessoa que, né, que tá na vida corrida, que não quer cozinhar, que não sabe cozinhar. E foi a partir disso que eu descobri o meu propósito dentro da cozinha, né, que no caso é ajudar outras pessoas através da cozinha. Com certeza. Inicialmente começou com as marmitas, ajudando essas pessoas que não tinham tempo para fazer a comida, que não gostavam de cozinhar. E agora, por exemplo, entrou para a parte do empreendedorismo, Tá. ajudando pessoas que querem usar a cozinha para ter uma renda, né, ser a sua renda principal, ensinando essas pessoas, através da cozinha, a empreender. Então, tudo tá ligado nessa ajuda das pessoas através da cozinha. Na verdade, o grande propósito do empreendedorismo é você resolver o problema de alguém. Isso, exatamente. Você entende isso? Diz assim, eu não vendo
embalagem. Eu vendo uma solução para você transportar a sua comida. Isso. Exatamente Então, isso. tem que identificar a tua dor, Exatamente. né, a tua necessidade, para mim procurar qual é a melhor solução para te entregar. Exatamente. Mas eu acho muito, o que chama muita atenção, quando eu abro o seu Instagram, você tem uma certa facilidade de comunicação. Isso sempre foi assim? Isso foi uma coisa que você... A prática. Assim, também eu falo por mim. Eu digo sempre assim, às vezes eu já comentei várias vezes assim, na época do colégio, se o professor dissesse, ó, tem que apresentar um trabalho aqui na frente. Ou fazer a prova, eu faço 10 provas. Mas não, eu era nesse nível também. Isso daqui é como se assim, cara, você consegue pular um muro de 3 metros? Eu digo, não consigo, mas bota um pitbull atrás. Você vira um Homem-Aranha. Então, necessidade. Exatamente. Sobrevivência. Exatamente. Tanto é que esse vídeo que eu falei pra você, eu demorei uma tarde inteira pra gravar. E o vídeo tinha 4 minutos. Foi uma tarde inteira pra eu conseguir gravar, porque eu não tinha essa coisa com a câmera. E, inclusive, tem coisas assim que quando eu pego lá nos itens arquivados dos stories no Instagram, que eu vejo. Logo no início, quando eu comecei a fazer stories, eu falei, gente, que diferença, né? Porque você vai pegando essa intimidade com a câmera, porque é diferente. Por exemplo, quando eu comecei o meu negócio no Instagram, eu já tinha facilidade, por exemplo, para falar em público. Que no início eu também morria de medo, mas foi uma coisa que eu pensei, poxa, eu tenho que superar esse medo, né? Mas qual foi a sacada? Quando eu precisei falar em público. Mas... É aquilo, você tem que falar pronto, você tem que se preparar, né? E aí, com a prática, você consegue. Só que é diferente você falar em público e você falar para uma câmera. Porque você falar em público, você tem a reação do público. A câmera você não tem. Então, eu tive que reaprender, né? E aí foi... Na prática, aquela coisa, a prática leva maestria. Aí hoje eu sou super tranquilo, falando em câmera, tudo... Mas foi nessa necessidade que eu vi de as pessoas me verem como uma autoridade naquele nicho que eu tô atuando. E aí fui na prática e hoje eu tô aqui, né? De boas. Você recentemente lançou um curso? Isso. O teu curso, qual o foco dele? Para quem é esse teu curso? Para pessoas que querem vender marmitas. Independente se ela ser fitness? Independentemente. Porque eu foco muito mais na parte de gestão. Que é o que eu falo para toda gente. Você vai abrir um negócio, o seu produto ele é assim, 20% do seu negócio. O resto é como você vai administrar ele, né? Porque, por exemplo, tem muita gente, eu mesmo, quando iniciei o meu negócio, eu achava que era, eu vou comprar isso aqui por R$10, vou vender por 20 e vou ter R$10 de lucro. Só que, né, não foi bem assim que funcionou. No início foi, porque eu morava com a minha mãe, não pagava aluguel, não pagava nada. Aí quando eu me mudei para um lugar meu... Eu falei, tá tudo errado, tem que mudar. Aí fui me capacitar, comprei curso de precificação e foi que eu fui entender o que é a gestão de uma empresa, o que é um fluxo de caixa, o que é um custo variável, um custo fixo, um DRE, tudo. E eu fiquei, minha gente, eu tenho uma família inteira de contador, não sabia nada disso, né? Casa de ferreiro, né? Então, espeto de pau, é sério. Mas veja só, voltando um pouquinho, você começou em junho de 2019. Isso. 2020, começo de 2020... Todo mundo sabe, né? Não tem como deixar de tocar nesse assunto. Pandemia. Qual foi a tua reação? Assim, teu momento ali naquele dia 20 de março de 2020, que você olhou na televisão aqui. Eu descendo no meio da rua, no engarrafamento, correndo pra ler plástico, porque tava desesperado. Mas foi assim, eu comecei em junho, né? Com os R$150 que eu falei. Aí no primeiro mês, que não foi nem um mês inteiro, foram assim 15 dias de vendas, eu vendi R$900 no primeiro mês. Aí quando foi no segundo mês, 1.800. Dobrou. Aí quando foi no terceiro, 3.500. Eu fiz, opa, tem... Opa. E as pessoas estavam voltando, né? Que era o mais importante pra mim. Você for, né? meus under 30. Aí... Desse jeito. Aí as pessoas voltando, eu falei, então tô no caminho certo. E aí quando chegou no final do ano, eu já tava vendendo R$10.000. Faturando. Faturando. Vendendo R$10.000, né? Faturamento, lucro. Aí já é outra parte do processo, né? Mas o importante, porque pra mim o importante primeiro desse negócio é você ter venda. Sim. Você vendendo, depois você se ajeita, né? E aí foi quando eu decidi, eu fiz, olha, tem que me mudar pra um lugar meu, porque não tá dando mais aqui. E aí quando foi em janeiro, já tive a condição de me mudar pra um lugar meu. Só como eu falei, aí começaram os custos que antes eu não tinha. Aí quando chegou no final do mês, eu...
cadê o dinheiro? Né? Tipo, e aí, fevereiro do mês de 2020 foi um mês um tanto quanto apertado, porque mês de fevereiro, não sei pra você, mas pra mim é um mês de baixa, né? Por causa do carnaval, enfim. E aí, veio a pandemia. Aí, como eu falei, na minha vez de ser adulto, isso acontece. Uma brincadeira, né? Mas tudo bem. Aí fui, comprei as embalagens e eu fiz, ok. Não vamos nos desesperar. E aí, o que é que a gente pode fazer? Só que, felizmente, pra mim, eu tive essa surpresa boa no aumento do meu faturamento. Sim. Né? Porque tava todo mundo em casa, todo mundo com medo de sair e todo Na mundo verdade, você precisava já comer. estava no delivery. Eu já estava no delivery. E a pandemia ela veio como um catalisador pro delivery. Total. Né? Porque o Impulsionador. delivery, ele tava andando ali, né? Era uma tendência que vinha... Isso, só que ia demorar mais. Isso. Só que a pandemia ela veio Acelerou demais. acelerou tudo, Total, né? total. E aí eu vi o meu faturamento triplicando assim, um mês. E eu correndo loucamente, trabalhando pra dar conta de tudo. E, assim, só que é aquela coisa, isso aí foi a lição que eu tive na pandemia. Nenhuma surpresa e o negócio é boa. Mesmo que a surpresa seja boa. Porque aí você imagina, você tem lá a capacidade pra fazer, sei lá, 100 marmitas e chega uma demanda de 500 pra você. Nossa. É uma surpresa boa? É. É, ótimo. Mas essa surpresa boa pode lhe prejudicar na sua qualidade, Sim, porque você sim. talvez não tenha condições de atender, né? E o meu erro, lá na época da pandemia, foi ter aceitado os pedidos. Tá, venha. O que eu poderia ter feito, né? Que eu hoje olho pra trás, eu poderia ter feito diferente. Dizer, olha, eu prefiro pegar o seu pedido pra depois, por isso, porque eu já tô com muito pedido aqui. Mas foi, não. Onde cabem 10, cabe 20, cabe 30, vamos lá, né? Só que aí, nesse ritmo de trabalho, foi um ritmo frenético. De março, abril, maio, junho, julho. Quando chegou em julho, eu adoeci. Aí eu precisei passar um mês sem trabalhar. E foi aquele mês, assim, que eu não tive ânimo pra absolutamente nada. Nada. Assim, e eu sou muito essa pessoa que eu gosto de estar sozinho, né? A minha presença, pra mim, é maravilhosa. É a questão da solitude. Eu tô sozinho, mas eu não me sinto só. Entendi. Em minha presença. E a partir desse momento, eu comecei a me sentir só. Eu me sentia muito triste, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de fazer nada, absolutamente nada. E aí teve um dia que eu levantei meu apartamento, tava assim, um lixo, uma bagunça, tudo. Eu me olhei no espelho, a barba grande, cabelo grande, eu tava, sabe? Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Tá. Aí eu, mesmo contra a minha vontade, eu fui lá, arrumei tudo, apartamento, fui lá, cortei o cabelo, fiquei bonitinho e procurei uma psicóloga. Aí, você adoeceu, repressão. Foi De depressão. que eu tava depressivo. E aí foi o que ela me falou. Eu falei, João, o primeiro sintoma, o seu interno reflete no seu externo. Como era que seu apartamento tava? Uma bagunça. E no momento, o seu interno, ele tá uma bagunça, né? E foi aquele momento que eu dei o estalo, né? Ok, estou em depressão. Isso eu acho que é fundamental. Exato. Você ter esse reconhecimento. Isso, exato. E você reconhecer que você precisa de ajuda, né? Que você não é o super-homem, que uma vez você pode sucumbir. E foi esse o aprendizado que eu tive da depressão, né? Que você pode se permitir cair, você pode se permitir chegar no fundo do poço, você pode se permitir falhar, só que você tem que entender também que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias até que dê certo, né? O que importa é você continuar no processo, mesmo que seja muito devagar. E você estava, digamos, no auge dos... Isso, exato. E foi assim, uma queda livre, entendeu? Que aí, quando eu entrei na terapia, foi que eu mudei o nome do negócio, que surgiu aquela caricaturazinha, tudo bonitinho. E saiu, era Prate Saúde, né? Que era para remeter praticidade, saúde. E mudou pra cozinha, etc, né? Porque era uma cozinha entre tantas coisas, assim, que eu falava, né? Que não era só a marmita. Tinha todos os conteúdos que eu fazia, tudo e tal. E aí foi que eu decidi me reinventar e... aquela coisa, a motivação, ela não dura pra sempre, né? Nesse início da terapia, eu tava, uau, comecei a terapia, vamos mudar e vamos tal, não sei o quê. Aí, quando chegou mais ou menos assim, 3 meses depois, eu já tava de novo. Só que aí, além da depressão, eu tava com muita crise de ansiedade. E aí, eu não sabia o que era, né? Era aquela coisa de
vamos descobrir o que é, né? E em terapia. Foi quando eu realmente cheguei no fundo do poço em junho do ano passado. Em junho de 2021, que foi assim, um momento que eu olhei pra mim, eu disse, meu filho, não dá mais pra você ficar nessa situação. Porque foi quando eu olhei pra minha conta da empresa, tinha 16 centavos na conta. Eu olhei um monte de conta pra pagar, cartão atrasado e, enfim, tava tudo desmoronando. Eu não tinha capital de giro pra, por exemplo, comprar em grande quantidade, pra diminuir custo, nada. Comprando tudo em Nem varejo. 150 tinha, mano. Nem tinha É 150, entendeu? Tava lá no fundo do poço mesmo, abraçado com a Samara, né? Do chamado. Mas aí, a vantagem de você estar no fundo do poço é que a única tendência você tem é subir, né? Uhum. E aí, eu conheci uma página, né? Que é uma empresa de psicólogos, que se chama Eureka. Eu não sei se você conhece. Não. Que eles fizeram um lançamento de um acompanhamento psicológico que o nome era O Fim da Inconstância. Eu fiz, já tô aqui mesmo, né? Vamos ver isso aqui. Aí eu entrei, aí foi que deu o estalo, né? Aí eu fiz, era isso que tava faltando, entendeu? E aí foi assim, da noite pro dia. Quando deu esse estalo, eu disse, não dá mais pra ficar aqui. E aí voltei a ficar mais ativo nas redes sociais e apareci, mudei totalmente a linha editorial, a minha forma de me comunicar, tudo. E no primeiro mês eu aumentei meu faturamento em R$8.000. Assim, só com as mudanças assim, vendendo para as mesmas pessoas que já me conheciam, Sim. conseguindo clientes novos através de tráfego pago. Porque eu fiz, poxa, eu tenho conhecimento técnico. Sim, eu só não estou colocando em prática. Exato. Aí eu coloquei em prática. Quando foi nesse primeiro mês, aumentei em R$8.000 o faturamento, já paguei tudo que eu estava devendo. E foi aí que o negócio voltou a andar. Mas aí, eu ainda não tinha entendido a questão do processo. João, calma. Ok, você voltou nesse gás, mas você não vai ficar nesse gás para sempre. Então, faça as coisas com equilíbrio, tudo. Aí quando chegou em novembro do ano passado, aí bateu aquele desânimo de novo. Aquela coisa assim, que desânimo. Mas não foi aquele desânimo de depressão, foi de cansaço. Uhum. E aí foi que a minha psicóloga olhou pra mim e falou, meu filho, eu sabia que isso ia acontecer, você não ia continuar nesse ritmo o tempo todo. Então você tem que encontrar o equilíbrio. E foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar por exercício físico, melhorar minha alimentação, melhorar o meu sono, melhorar minha rotina. E a partir desse momento que eu comecei a fazer tudo isso, foi que eu encontrei o equilíbrio das coisas, né? Até porque assim, tem uma coisa que eu vejo, eu empreendo há muito tempo, e lá atrás, não, você tem que separar a PJ da PF. Sim. Só que é a mesma pessoa. Se a PF tiver com enxaqueca, ela vai entrar na PJ com enxaqueca. Não vai passar a sua enxaqueca. Não. A única coisa que você separa é a conta bancária. Ponto. Então, hoje, eu entendo que eu preciso estar bem, Sim. o PF, para entregar bem no PJ. Exatamente. Senão... Não rola. E aí, esse ano de 2022, assim, porque quando chega no final do ano, eu faço toda a minha retrospectiva. Sim. Né? E eu penso assim, ok, e agora, o ano que vem? O que é que vai ser? Sim. O que é que eu preciso fazer? Qual vai ser a palavra do ano que vem? Então, eu tô decidindo qual vai ser a palavra do ano que vem. Mas esse ano, ele foi um ano, assim, para alinhamento, né? Dessa transição. Estava em depressão, me conheci e agora eu tô alinhado. E tô pronto para o que vem agora, porque é aquela coisa, o momento ruim, ele vem para ensinar alguma coisa. Sim. Então, foi isso que eu aprendi, né? Porque tudo aquilo que eu estava querendo fazer, eu não estava pronto para fazer. Essa é a questão. Só que na época eu não entendia isso, né? Você só entende isso depois que você Mas você acha que alguém... Eu não acho que a gente... É muito raras vezes que a gente tá pronto. Não, então. A gente tem que passar pelo processo. A gente tem que passar. Mas eu falo no sentido de estar pronto emocionalmente. Tá, certo. Para lidar com as adversidades, entendeu? Porque, por exemplo, antigamente eu era o tipo de pessoa, pra você ter ideia, o nível que eu tava. Eu pagava uma conta, sei lá, no dia 20 de dezembro e eu já estava preocupado com a conta do dia 20 do outro mês. Tá entendendo? Entendi. Sem necessidade. Sim. Então, hoje eu tenho essa inteligência emocional para entender que quando vem um momento difícil, quando chega um momento difícil para mim,
eu vou lidar com ele de boa. Não vou lidar desesperado, Desesperado, tá. como eu fazia. Então, foi esse preparo que eu tive para colocar em prática tudo que eu quero colocar para o ano que vem. Aí, só que eu não esperei o ano que vem, né? Eu já comecei nesse ano mesmo. Para, no caso, que foi o meu curso online, que era uma coisa que estava engavetada assim, há muito tempo. E aí eu quero, no mínimo, mesmo que não venda nada, eu quero botar ele no mercado. Tá. Colocando ele no mercado, a gente se ajeita. E aí coloquei ele no mercado, teve venda, tudo bonitinho. E agora a gente vai para os próximos passos, né? Tanto do negócio das marmitas, o que eu quero fazer para crescer o meu negócio, para ir para um ponto físico, para poder expandir, para poder escalar o negócio, juntamente com o curso online, né? Porque é isso que eu quero, ver o meu propósito. E todas essas experiências que eu tive, você com certeza já viu, eu sempre tô lá postando no meu dia a dia, né? Porque por mais que você ache que não, você inspira alguém. E hoje Sem em dia, dúvida. e hoje em dia, com a internet, isso se tornou mais fácil. Nossa. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a contar a minha história. Eu falei, olha, gente, porque muita gente olha pra você no Instagram, nas redes sociais e acha que a sua vida é perfeita. É Fala assim, perfeito. gente, isso não é Olha, perfeito. Sandro, é muito engraçado. Isso não é deve ter perfeito. problema Você, nenhum. né? Então, tá perfeito a vida dele, tá vendendo bastante, tá ótimo. Aham. Só que ninguém tava, por exemplo, quando eu tava chorando numa cama, quando eu tava desesperado, quando. Ninguém tava. E ninguém precisa saber disso, porque Claro. é um problema meu. Sim. Entendeu? Sim. E as minhas fraquezas eu só exponho para pessoas selecionadas. Sim. Porque as suas fraquezas você não expõe para todo mundo. Exatamente. Né? E eu decidi, assim, passar essa minha trajetória toda, porque além de inspirar e ajudar outras pessoas, ela me ajudou também a vender. Porque as pessoas, elas se identificam Isso, comigo. pessoas compram de pessoas. Exatamente. E histórias vendem, né? Sim. Então foi a partir de tudo isso assim que eu entendi toda essa dinâmica para hoje eu estar aqui num processo de expandir o meu negócio, Tá. de expansão do meu negócio, para poder ver aí o que é que vai rolar pela frente, que eu não sei o que é que vai rolar, mas estou Mas você sabe para preparadíssimo. onde, você sabe para onde você quer ir. Isso, exatamente. Que é aquela coisa da lista do Páginas Maravilhas. Quem não sabe pra onde quer Vai ir, pra qualquer caminho serve. Mas qualquer o caminho, ele já tá aqui certinho. Só vou alinhar essa semana. Tô aqui procrastinando pra ficar um pouquinho mais na minha... Hoje você é só você, Só da eu. sua produção. Uhum. É pesado. Nem tanto. Que eu consigo me organizar bem. É porque eu falo, se eu já vivi aquilo do Ah, navio, não, tá, isso beleza. aqui é de É, boas, é. entendeu? Tá tranquilo. Porque, Mas assim, para você escalar seu negócio, você sabe que você precisa De pessoas. de pessoas. Exatamente, de pessoas. Mas aí, processos, né? Vamos Processo. por partes. Tá. E Mas você já tem isso em mente. isso, eu já tenho isso em mente, com certeza. Aí, tanto é que toda a projeção que eu fiz do meu negócio, que eu inclusive falo isso até no curso, né? Que você tem que sempre pensar no próximo passo, já pensando lá na frente. Sim. Né? Porque, por exemplo, hoje só sou eu. Tá. Mas lá na frente eu já tenho a ideia que a minha cozinha, quando ela crescer, ela vai ter uma estação para isso, uma estação para aquilo, para isso. Então já tem tudo bem definido Tá. no meu plano de negócio. Para quando eu crescer, quando eu contratar a pessoa, eu já sei para onde é que eu vou destinar essa pessoa, Entendi. né? Entendi. Que foram todas as experiências que eu tive em logística de cozinha lá dentro do navio. Que é como eu falei pra você, que eu sempre relaciono as coisas que eu tenho hoje no meu negócio, na minha cozinha, com todas essas experiências que eu tive lá dentro. Que com certeza vai facilitar a minha vida. A sua experiência lá no navio construiu o João de hoje. Com certeza. Tanto como pessoa, como profissional. Com certeza. Com certeza, com certeza. Assim, antes de entrar lá, eu era o tipo de pessoa que você batia na minha cara, eu virava e dizia, pronto, dê no outro lado agora. Porque eu era muito besta. Eu olho pra trás, nossa, como você era besta, meu irmão. Mas foi lá que eu aprendi a me impor, né? Porque se eu não me impor, o povo vai montar em cima de mim, né? E aí, é por isso que hoje tem muita gente até que me acha, assim, insensível, alguma coisa. Eu falo, gente, mas é porque eu sou pragmático, né? Eu sou muito prático. Não sou de ficar, ai, porque... Vai adiantar? Porque, Não. por exemplo, quando acontece algum problema, experimente, você pega o seu problema, você olha pra ele, você fica 10 minutos reclamando com ele. Vai mudar alguma coisa? Nada. Não vai mudar nada. Eu aprendi isso depois que eu fui estudar estoicismo. Ah, Que eu sou fascinado pela
Eu tenho vontade de começar a estudar muito também. bom. Os teus times, basicamente, eles assim, só gastam energia naquilo que você consegue resolver. O que eu não consigo resolver, irmão? Acabou. Eu não posso gastar minha energia. Exatamente. Eu tenho que gastar minha energia em outra coisa. Exatamente. Em construir, em aprender. Exato, é o que o povo fica, porque o governo, Vai porque mudar? isso, não sei o quê. Eu faço, meu amor, o que é que você tá lá, por exemplo, dentro do Congresso, criando uma lei? Não, o que é que você pode fazer? Você pode se proteger. Sim. Você pode Eu trabalhar. digo assim, eu empreendo. Comecei a empreender, era FHC, depois foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e Bolsonaro. Pelo menos Nenhum desses me deu nada. pelo menos você pegou o plano real, né? Né? Tá. Mas eu empreendia com meu pai, que era empreendedor, em tempo de Sarney e Collor. Nossa, foi sofredor ele, né? Então assim, gente, e a gente sobreviveu. E sobreviveu, exatamente. Fazendo o quê? Fazendo o que eu tenho O que que fazer. você tem que fazer. E é o que é a vida adulta. E isso. Você tem que fazer o que tem que ser feito e acabou, né? E é isso que eu falo, por exemplo, que eu falei pra você, né, dessa questão de você se cuidar e tudo, que hoje, por exemplo, exercício físico pra mim é uma coisa que é inegociável. Sim. Não existe isso de, porque eu não tô Eu afim também. hoje. Porque não, você tem que ir. Tem que ir, amigo. Acabou. E eu vou 4 horas da manhã. Eu levanto 4 da manhã. É. Mas assim, normalmente eu vou no horário do almoço. Ah, Mas tá. assim, quando dá, por exemplo, hoje eu fui de 5 horas da manhã. Eu saí de casa era 4h40, por aí. Mas é porque eu entendo que isso ninguém vai fazer por mim. Não. Aí, quando você, por exemplo, consegue criar essa disciplina, uma coisa simples, que é o exercício físico, que você entende que você tem que fazer, porque você vai melhorar a sua performance, Sim. porque você vai viver mais, Sim. porque todas as outras áreas da sua vida, elas melhoram também. Claro, Porque total. quando você aprende a ter essa disciplina, Sim. numa coisa simples, Na você coisa mais consegue, que é a questão da dopamina, Isso. você consegue ter a disciplina Na coisa mais complexa. em uma coisa mais complexa. Perfeito. E É o aí que eu foi levo. a partir Eu não disso faço que começou a pra mudar. dar pra ficar bonito. Porque não tem, acabou. Já perdi a Aham. oportunidade. Eu faço justamente pensando na minha performance. Sim, exatamente. E assim, cara, se todo mundo tá escutando aqui, vocês têm que fazer atividade física. Tem que fazer. Se alimentar bem, dormir Isso. bem. Dormir bem. Eu tava escutando recentemente um podcast que assim, eu comecei isso aqui, que eu escuto. E eu tenho vontade de abrir um podcast. Chefcast. Muito bom, show de bola. De falar sobre a importância do sono. Sim, Era uma coisa que eu era muito indisciplinado. eu também. Às vezes eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. Eu já tive padaria, só pra você ter ideia. Com 18, 19 anos, Meu eu tinha Deus. padaria. Então, só pra você ter ideia, depois que eu desfiz da padaria, eu passei... Até hoje eu acordo 4 horas da manhã, de domingo a domingo, 4h30 de domingo a domingo, Eu também. porque eu acho que meu organismo já acostumou com aquilo. Então, isso, cara, eu até baixei um aplicativo, tem um aplicativo que mede seu sono. Eu tenho uma vantagem assim, com 5 minutos eu tô em sono profundo. Ainda leva 5 minutos, porque eu encosto aqui, eu durmo. Então, assim, uma coisa que eu já comecei a me policiar, eu preciso melhorar o meu sono. E a gente não tem noção do quanto o sono influencia, impacta na Exato. nossa performance. Porque, inclusive, certas coisas do nosso corpo só são produzidas no sono. Exatamente. Se você não tem um sono bom, Exatamente. tudo... Você vê, foi em julho desse ano. Julho desse ano, eu fiquei doente. Virose e tudo. E por conta da virose, tive que parar de me exercitar. Por conta da virose, consequentemente, você se alimenta mal, porque Sim, você não consegue sim. comer. E, consequentemente, você não dorme bem. Tá. Resta eu tive uma crise de ansiedade. Só porque eu saí dessa rotina. A rotina. Aí, a partir do momento que eu voltei, acabou. Eu acho que a rotina, ela lhe dá liberdade. Sim. Porque E é você- muito importante você ter uma rotina. Porque você sabe, então eu fiz isso, check. Sim. Pô, tô com tempo para ler um livro, tô com Exatamente. tempo para fazer um curso de estudar, tô com tempo. Então, a rotina não. Algumas pessoas ela acham o contrário. Rotina, todo dia fazer isso mesmo. Parece que ele se torna prisioneiro. Eu acho o contrário. Não, é o contrário, com Eu acho que a certeza. rotina te dá liberdade. Com certeza. E quando você se organiza, você vai Sim. achar tempo para tudo. Sim. Que a desculpa do ser humano é que não tem Que tempo não para tem nada. tempo. É, o maior ativo da humanidade hoje é tempo. É o Todo tempo. mundo diz essa desculpa. Não tem tempo para nada. O que é que a gente vai esperar do João? Não sei se você pode dizer seus projetos em futuro. Eu sei que você vai fazer ampliação. O que é que vem por aí? O que é que passa na cabeça Olha, criativa do João? Eu, no momento,
né, eu tô pensando, assim, em ampliar o cardápio, né? Porque eu, no momento, só tenho um cardápio de marmita e sopa. É um cardápio bem enxuto. Tá. Só que, olhando a demanda das pessoas, né? Eu decidi colocar a parte de sobremesa, colocar a parte de lanches, tudo bonitinho. E aí vou... Mas seguindo a pegada, continuando É, a a pegada mais fit, saudável, barra prática, Tá, tá. né? E aí, isso daí dando certo, a gente vai para outras partes de ampliação de capacidade de produção, capacidade de armazenamento, para poder criar o processo de escala. Em conjunto a isso, paralelamente, eu vou estar também com o curso online, Tá. aprimorando o curso online, tudo bonitinho. E ano que vem o meu foco é esse, né? Ter esse crescimento no meu negócio. E o que eu quero mais para o ano que vem é mais equilíbrio no que diz respeito ao meu lazer e ao meu trabalho. Porque eu acho que esse ano eu realmente trabalhei muito. Entendi. Sabe? Quando chegou agora em dezembro eu preciso descansar. Entendi. Então, eu acho que ano que vem eu quero ter mais essa organização. Acho, não, tenho certeza absoluta. Eu quero ter mais essa organização para poder trabalhar bastante, mas também conseguir me divertir bastante claro, também, claro, né? Porque a gente trabalha muito Sim. para poder ter condições Exatamente. de usufruir, né? Porque eu acho que não adianta nada você trabalhar e você não conseguir usufruir. Você ter e você não conseguir usufruir. Não vale de nada. Isso. Então, para o ano que vem, basicamente, é aquela coisa. Vamos deixar a meta aberta. Se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta e tudo certo. Mais 100% delivery? 100% delivery. Passa na cabeça do João abrir algo físico? Nem um pouco. Eu tive umas experiências traumáticas, gente. Com comentar o público, assim, me perdoa. Eu gosto muito de trabalhar com o público, mas é um tanto quanto complicado, Tá. né? Assim, esse atendimento no que diz respeito a uma logística de restaurante, Tá? né? Sim, sim. Porque além da logística da cozinha, você tem que se preocupar com a logística de serviço. Tá. Isso. Então é uma coisa que admiro quem tem aí essa disposição para fazer, porque eu não tenho. Né? Eu já tive muita experiência Não, e é com muito garçom. legal isso, porque Sim. você, né? Porque você. Sim. Eu quero isso aqui. Exatamente, Não, exatamente. Não desvia o. E até porque na cozinha, garçom e cozinheiro não se dão muito bem, não. Ah, é? Não. Nossa, tem umas brigazinhas assim, mas no final tá todo mundo tomando uma cerveja, tá ótimo. João, deixa eu pegar aqui. A gente, todo nosso convidado, a gente sempre dá um mimozinho. Ah, agradecido. Tá? Eu sei que eu vejo lá que você utiliza muito esse. É caneca. É. Já vou usar amanhã pra tomar o café. Eu posso abrir agora? Deve abrir agora. Isso é um. Ai, muito, muito agradecido. A Mugs é uma. Um artesão. Mug é caneca, né? Mugsy. Aham, mas Canexi. é Canexi, né? Tipo do Noronhense. Então ele é feito à mão. Eu espero que você goste, que tome lá seus cafés. Com certeza eu vou Eu adorar. fui influenciado por você para comprar aqueles cafés especiais lá do Menino, Cerrado. olha, é um problema. Eu tava até falando isso pra minha prima essa semana. Eu falei, olha, é um problema quando você se acostuma com coisa boa. Porque você tem que trabalhar mais pra manter o padrão, entendeu? E quando foi essa Não é bom semana... que isso tira você da zona de conforto. da zona de conforto. A gente, Mas- ó, eu sempre digo o seguinte, a gente tem sempre que ficar incomodado. E é A aquela gente coisa, é o que tem eu falo, ter a um zona de incômodo. A zona de conforto, pra mim, ela não é confortável. Sim. Nem um pouco confortável. Porque eu acho que você fica limitado, sabe? Ai, adorei. Adorei. Amanhã já vou inaugurar. Muito bem. E é isso, muito agradecido. Vamos tirar uma foto. Vamos sim. Tá. Ah, adorei essa caneca. Adorei, pra mim foi... Amanhã, a minha já tá tão velha. Bichinha, eu já tava realmente pensando em comprar outra caneca. Agora você ganhou da Mugs, personalidade do Look Você ainda vai fazer aqui, ó. Ah, vai pagar, eu fiz, ó, gente, eu fui pra lá, né? João, assim, Adorei. eu acredito muito quando eu concebi, né, quando tive a ideia desse projeto, eu sou uma pessoa muito de execução. Uhum. Assim,
talvez eu acelere um pouco as coisas, mas é meu jeito e eu não me incomodo em errar. Mas quando eu idealizei isso aqui, era porque eu tinha certeza que as histórias de vocês, elas, sem dúvida nenhuma, vão, como você falou, vai impactar a vida de alguém. Sim, com certeza. Com certeza. Porque muitas pessoas precisam escutar que, cara, aquela pessoa que ela tá passando, passou por aquilo que ela está passando agora. Sim. Conseguiu sair, reconhece suas fraquezas e tenta, e, né, como você vai, eu me senti sozinho, mas eu olhei pra mim e disse assim, pô, eu preciso levantar, porque eu Sim. preciso. E tem muitas pessoas que esperam que os outros a levantem, mas quando você está em depressão é uma coisa que, né, eu não sou psicólogo e longe de mim de estar fazendo juízo de valor de qualquer pessoa que seja, mas eu acho que uma das grandes tipo, soluções, vou colocar essa palavra aqui, é você enxergar que você precisa De ajuda. de ajuda. Exatamente. Né? Porque assim, todo mundo vai cair. Com certeza. E Todo não só mundo. uma vez. Você entenda que você tá caindo agora, você vai levantar, você vai cair de novo, depois você vai levantar e assim E sucessivamente. que a jornada nunca é uma E a linha dinâmica da reta, vida. a dinâmica, a jornada A questão nunca é você se permitir cair. Porque as pessoas, às vezes, elas não se permitem. É isso. Né? E aí, quando elas caem, elas ficam lá. ficam lá. Porque não se permite. Isso. Porque a partir do momento que você não se permite cair, você não consegue também enxergar o que aquilo está te trazendo de bom, né? Que no caso são as experiências. Sim, e você é aquela coisa, utilizando aqui que eu trabalhei em navio, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? E o navio, ele tá seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi feito. Exatamente. Né? Exatamente. Então, no meio dessa adversidade toda que você consegue tirar os melhores aprendizados. Porque quando você passar por uma próxima adversidade, aquela que você passou te preparou para passar por essa outra. E assim, sucessivamente, seguimos a vida. João, muito obrigado pelo papo, pela sua presença Eu que agradeço aqui, por ter aceitado o convite. convite. E a gente marcou, mas eu sabia que final de ano é loucura. Até todo mundo tá louco. Loucura pra todo mundo. Todo mundo cansado, todo mundo Mas- querendo férias, não aguento mais trabalhar. Mas eu sabia, pelo pouco pelos flashes que eu vejo quando eu sigo seu perfil, pela forma que você se comunicar, pela sua história, pelo jeito, né, esse cara, eu acho que ele tem muita coisa para contar interessante, né? E é como você falou, e muitas vezes você coloca um fato negativo, um problema que você teve, mas depois no outro dia você coloca uma brincadeira, uma Sim. alegria, e eu acho que a gente precisa levar a vida desse jeito, né? Na maré. Sim, Tá ruim, mas pô, vai ficar melhor. Sim. E eu acho que a gente, quando encara a vida desse jeito, eu acho que ela se torna um pouco mais leve. Não é fácil, é não é menos fácil. difícil. Não é justa, mas é a que a gente tem. Exatamente. É a que a gente tem. E a única, né? Exato. Então aproveite todos os momentos que você tiver na sua vida, porque não volta. Não volta. Então, muitíssimo obrigado Eu que agradeço pela o sua convite. presença aqui, pelo papo. E a gente vai marcar outro pra gente contar já. Oxe, tudo certo. Ó, porque o que mais tem é história de navio pra contar. O povo me perguntando onde é que ficava a linha do Equador, que eu não tava conseguindo ver. Que hora passa o golfinho, se a escada é pra subir ou descer. Por aí vai, nesse naipe. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, por ter acompanhado. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming do Brasil, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Então acompanhe a gente. 2023 tem muita coisa para vir, para acontecer aqui. Tem muita gente que vai sentar e bater esse papo, assim como eu bati com o João. Trajetória, momentos difíceis, momentos bons. Isso que é a vida real. Então, muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Que Deus abençoe e até o próximo Lookcast.